O SBT mal comemorou a grande vitória que teve sobre a Globo com a final da Libertadores e já tá pensando no ano que vem. E teve uma grande notícia pensando na audiência. Muito bem, pessoal, o Corinthians está classificado matematicamente para a Libertadores da América e deve confirmar nos próximos dias que essa classificação se dará para a fase de grupos da competição. É a melhor notícia que o SBT poderia ter, porque afinal de contas ele já mostrou Flamengo, que é a maior torcida do Brasil, para o Rio de Janeiro, já ganhou da Globo em 2020, quando os jogos eram de quarta-feira, ganhou da Globo em São Paulo com 2 finais de Libertadores com o Palmeiras, ganhou da Globo em todo o Brasil com a final entre Palmeiras e Flamengo no último fim de semana, e o que faltava era aumentar a audiência em São Paulo, na primeira fase, na fase de grupos, no mata-mata, e agora a emissora tem uma grande chance com o Corinthians. O Corinthians é a segunda maior torcida do Brasil e tradicionalmente tem a maior audiência aqui em São Paulo. É bem verdade, e em breve eu vou trazer o balanço do Brasileirão, que essa vantagem já não é mais tão grande assim na Globo. Fica em mais ou menos 1 ponto do Corinthians para o Palmeiras e para o São Paulo, por exemplo. Mas com o Corinthians em boa fase, voltando a jogar um bom futebol e voltando principalmente a disputar uma competição desse calibre, que é a Libertadores da América, a gente espera que a audiência volte a aumentar. E com isso, o SBT vai resolver um problema, que é não ter tido a chance até agora de fidelizar a maior torcida do estado de São Paulo, que é o mercado que mais interessa na audiência e para os patrocinadores do SBT, como a gente viu agora nas escolhas que foram feitas na edição de 2021. Palmeiras e São Paulo na fase de grupos da Libertadores, e aí vale a gente lembrar, enfrentando Big Brother Brasil nas noites de terça, não é fácil fazer isso, davam de 7 a 9 pontos. Com o Corinthians, o SBT pode chegar a 12, 13 de média e quem sabe, se não forem jogos emocionantes, de repente até algum clássico sul-americano, não consiga chegar a 14, 15 pontos já nesse começo de competição. Porque audiências mais altas assim, o SBT só conseguiu ver até agora, desde 2020, na fase de mata-mata. E aí a gente passa para o segundo tópico, que é a possibilidade de revezar as escolhas com Corinthians e Flamengo. O SBT não pode simplesmente pegar os 6 jogos do Corinthians e os 6 jogos do Flamengo e mostrar com praças divididas na fase de grupos. Isso porque a Conmebol faz a distribuição pensando na maneira mais justa de contemplar o SBT, o Fox Sports, o Facebook e a Conmebol TV. Então tem que ter jogo de todo mundo para todo mundo. E o Corinthians no SBT, eu estimo que terá 3 jogos, principalmente pelo fato de que o Palmeiras estará na fase de grupos e muito dificilmente a gente vai ter um Santos ou um São Paulo. Mas sendo Corinthians e Palmeiras os classificados, o mais lógico é que o SBT pegue 3 jogos do Corinthians, 3 jogos do Palmeiras e as outras 6 escolhas com praças divididas fiquem na maioria com o Flamengo e distribuídas com os outros times brasileiros que estiverem. É que é muita gente, vão ser até 9 brasileiros participando e vai ser muito difícil contemplar todos eles. Agora, em 2021, com 8 brasileiros participando, o Santos, por exemplo, ficou sem jogo no SBT na fase de grupos, mas ele teve 2 jogos na pré-Libertadores transmitidos. O Grêmio, que não chegou à fase de grupos, teve a primeira fase também transmitida para todo o Brasil. E no fim das contas, todos os times brasileiros tiveram pelo menos uma partida em TV aberta escolhida pelo SBT. E por que eu falo de revezar Corinthians e Flamengo? Porque pode ser uma boa estratégia para o SBT conseguir ao longo das 6 rodadas manchetes importantes para os seus patrocinadores. Na primeira, uma boa vitória, um bom ibope contra a Globo no Rio de Janeiro com o Flamengo, por exemplo. Na segunda, o Corinthians, ou vice-versa, dando audiência aí em São Paulo. Na terceira, volta o Flamengo. Mas a gente pode ir para o terceiro tópico aqui do vídeo também, se o SBT quiser uma outra estratégia, que é aumentar a audiência nacional. No painel nacional de televisão, como eu já expliquei algumas vezes aqui no canal, que é a média das 15 praças que o Ibope faz a medição da audiência, o SBT tem dificuldades, porque nem sempre ele consegue emplacar em todo o Brasil o sucesso de um time paulista, ou quando mostra um jogo do Atlético Mineiro, do Internacional, é mais complicado. O Flamengo é quem costuma elevar essa média. Se puder marcar Flamengo e Corinthians na mesma data, dividindo o país em 2, passa a ser muito provável que o SBT consiga ótimos índices nacionais logo de cara para já mostrar para os patrocinadores e quem sabe até dar uma elevada no preço das cotas. Quem viu a final entre Flamengo e Palmeiras no último fim de semana, com a conquista do tricampeonato da Libertadores do Verdão, viu que o SBT fez muitas ações comerciais, merchandising no pré-jogo, a audiência respondeu, foram 25,6 pontos no painel nacional de televisão. E como eu previ num vídeo aqui do canal, a Fox tirou no máximo 4, 4,5 do SBT, ou seja, aquela história de boicote dos flamenguistas não fez resultado nenhum. O SBT conseguiu aí o seu recorde no futebol desde que voltou em 2020. Então eu vou aproveitar esse vídeo aqui para passar a média geral da competição. Tirando a pré-Libertadores, porque não é justo fazer essa comparação com 2020, quando o SBT não mostrou essa fase, a emissora conseguiu, em São Paulo, 13 pontos de média com a competição agora em 2021.
Em 2020 tinham sido 12, ou seja, cresceu 1 ponto no maior mercado publicitário do país, que é o que mais interessa à emissora. É um crescimento aos poucos, o SBT dessa vez enfrentou o Big Brother Brasil na fase de grupos, no ano passado tinha enfrentado mais a Fazenda, porque tinha sido um calendário diferente, com a fase de grupos sendo disputada em setembro, outubro, foi diferente. Mas o SBT conseguiu e agora trouxe esse aumento. Pro ano que vem, com o Corinthians disputando, quem sabe não consiga subir essa média para 14 ou 15 pontos, já seria também muito importante. E tenho que fazer aqui uma menção honrosa à audiência que o SBT conseguiu na final em Manaus, com Palmeiras e Flamengo, foram 40 pontos de média. 40 pontos de média. De novo, a capital amazonense foi a praça com o maior número de pontos no Ibope com a final da Libertadores. Tinham sido 26 em Palmeiras e Santos. Então é claro que esses 14 a mais são por causa do Flamengo e sua grande torcida na região norte do país. Mas o fato de Manaus ter liderado também quando era Palmeiras e Santos, mesmo que com 26 pontos, mesmo que com 14 a menos, mostra que a capital do Amazonas é uma cidade realmente muito apaixonada por futebol e por grandes decisões. Tudo sobre a Libertadores 2022 na TV você vai acompanhar aqui no blog do Alan Simon, porque aqui você sabe onde seu time joga.